Paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Edson Maciel, mais uma vez aqui com vocês. Uma palavrinha rápida sobre Gênesis capítulo 1. Uma interpretação bíblica, viu, irmãos? Existem algumas correntes de interpretação bíblica fundamentalista, histórico-crítica, que são as principais, né? A fundamentalista é aquela que parte do pressuposto de que tudo que está na Bíblia é real, verdadeiro e não pode ser discutido, né? Há controvérsias históricas, como por exemplo Zwinglio e Lutero, né? Parece que Zwinglio não permitia instrumentos na igreja que não fossem descritos nas Santas Escrituras. E igrejas modernas, por exemplo, que adotam costumes, pegam versículos isolados e fazem toda uma doutrinação, mas a consequência disso é perigoso, né? Porque a interpretação fundamentalista, tudo que está é do jeito que está e não pode ser mudado. Então, há momentos em que Satanás aparece, levado às últimas consequências, podemos dizer que Deus que mandou que Satanás fosse, entre outras coisas. Então, é perigoso esse método. O outro método muito famoso é o histórico-crítico, né? Que é o em voga atualmente. E esse método ele parte da questão histórica e crítica, né? Consequentemente, milagres, a transcendência divina, né? São discutíveis. Então, a minha proposta aqui não é falar sobre isso. A minha proposta é dar uma palavra, uma interpretação bíblica partindo da própria Bíblia, né? Que a gente chama de hermenêutica bíblica, por exemplo. E já falamos aqui de Caim, dos sacrifícios de Abel e Caim, por que Deus não teria aceitado, né? Já falamos o anjo que lutou com Jacó, por exemplo. Há quem diga que foi um anjo celestial. É óbvio que não foi, né? É impossível tocar num anjo celestial. Mas um dos profetas menores, não me lembro se é Amós, ele fala que é anjo, ele usa Malak, enquanto que o escritor de Gênesis, Moisés, usa a palavra aqui, traduzido por varão ou homem, e aí dá toda essa controvérsia. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, dá um clique no sininho aí, e converse conosco, participe conosco, mande um tema, uma passagem que de repente a gente possa dialogar juntos, né? Que a ideia sempre é a do diálogo, né? Ninguém é dono da verdade, dono da razão. É uma leitura bíblica, partindo do pressuposto da interpretação bíblica, sem ser fundamentalista, porque o fundamentalismo é um tanto quanto perigoso também. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, só isso. Que hoje, desde quando eu fui para o seminário, em 1996, eu me lembro que já discutia, já era velho o assunto, né? A teologia do caos, né? Que Deus teria feito uma primeira criação e com a queda de Satanás, essa criação teria sido destruída com a queda de Satanás, né? Por isso a terra sem forma e vazia, dizem os intérpretes desta linha de interpretação. Mas não é isso não, meus irmãos, não é mesmo, não pode ser, porque se assim fosse, esses seres que nunca existiram, pré-adâmicos, que é essa defesa que eles fazem, seriam salvos por tabela. Até uma linha teológica aí, uma teologia sistemática, que diz que essa raça pré-adâmica, quando Satanás caiu e matou todo mundo, eles se transformaram em demônios, que demônios não são anjos decaídos, que os demônios seriam então essa raça pré-adâmica. Vamos deixar o negócio mais simples. Irmãos, é assim, a interpretação bíblica, clique no sininho aí, se inscreva no nosso canal, converse conosco. Assembleia de Deus Brasileira, Fé Vasconcelos. A interpretação bíblica, ela deve ou deveria ser simples. E por que não é? Não é porque nós, né, quando eu falo nós, eu me coloco junto, não vou me eximir disso, né? Líderes, a liderança
faz um salseiro com a interpretação bíblica, faz umas, nossa, gera celeumas, né? Eu não vou nem pensar naquela pessoa que lê pouco, que tem pouco estudo, e quando faz uma pergunta para ele não tem resposta, ele fala: irmãos, isso aí é Deuteronômio 23, isso aí todo mundo sabe, né? É mistério, o que está revelado aqui é aqui, o que não está é para ser revelado no céu, né? Então existem esses também. Agora existem aqueles, né, que são pretensos mestres, mas que exercem um papel de guru. Eles são como que donos das pessoas, né? E qualquer dia a gente fala disso, né? Esse negócio da cobertura, né? Você está debaixo da minha cobertura. Isso é um guruzismo sem tamanho, né? Isso não é bíblico, isso não é cristão. E a interpretação bíblica, ela é exotérica, ela é revelação, não é esotérica. Esotérica é quando é uma espécie de gnóstico, um guru, né? Então eu recebo a iluminação, o outro não, então ele tem que vir a mim para entender. No cristianismo não, no cristianismo é exotérico, ou seja, é para todos. É óbvio que existem ferramentas que ajudam na interpretação bíblica, porque num primeiro momento a Bíblia é um livro, então ela precisa de ferramentas para se entender história, né, sociologia, psicologia, enfim, toda geografia bíblica, antropologia, né, e tudo isso, né? Não vamos fechar o olho e achar que Deus vai me dar a interpretação bíblica. Não, isso não dá. Como aquele irmão que fala: o Espírito Santo me ensina. Olha, não, isso também não dá. Está escrito que ele nos fará lembrar. Jesus disse: ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então, fazer lembrar não é se tornar bidu ou sabidão. Mas vamos lá, para não ficar muito longo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a primeira coisa que Deus fez foi o céu. O céu é um espaço, né? A gente olha para cima, vê esse azul, né? Essa ilusão ótica, a gente chama de céu. Mas vamos chegar no céu, pega uma nave espacial e não chega nunca nesse tal céu, né? Deus não mora lá, é óbvio. Embora esteja escrito, o próprio Cristo ensinou: Pai nosso que estás no céu. Ele disse isso, obviamente, para mostrar que nós estamos aqui, somos limitados ao nosso tempo e espaço. Deus é ilimitado, é nesse sentido. Então a primeira coisa que Deus fez foi o espaço imenso, infinito é só Ele, mas a gente chama de infinito porque não conseguimos chegar ao fim. Então esse espaço infinito que Ele criou, chamado de céu. Então criou Deus os céus e a terra. A terra não é o planeta Terra, meus irmãos. Terras é cosmos, todas as coisas. Interessante que a palavra cosmos em latim, ela dá a ideia de ordem, né? Ordem e não caos. Então criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então ele criou os céus e o cosmos. Ele criou um espaço chamado céu, e dentro desse espaço ele colocou todas as constelações possíveis, Via Láctea, etc, 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 que eu não conheço, não sou bom nisso, né? Todas, inclusive o planeta Terra. E o planeta Terra, que agora ele fala no verso 2, era sem forma e vazia. Mas como assim sem forma, irmão Edson? É aí que entra a teologia do caos. Não vamos dizer que há um problema de tradução aqui. Não estou dizendo que está errado. Então está errado. Não, meus alunos às vezes falam: então, irmão Edson, professor Edson, pastor Edson, está errado? Não está errado. É uma tradução, uma possibilidade. Mas tem uma tradução de uma editora católica que ele traz assim: a terra era deserta e vazia. Olha que lindo, meus irmãos. Deserta e vazia. Então a ideia é essa mesmo. O planeta Terra era uma bola de água sem ninguém. Deserta porque não tinha ninguém, e vazia porque não tinha criação ainda. Que coisa mais linda, né? E agora vem a parte linda disso tudo. A terra, porém, era sem forma, ou deserta e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que significa esse se mover? Que história é essa, o Espírito Santo se movendo? Isso é
a coisa mais linda do mundo, irmãos. Entendemos esse versículo, muitos dos nossos problemas serão sanados, porque o Espírito de Deus, assim como se movia sobre a face das águas, se move sobre mim e se move sobre você. A palavra hebraica para mover-se, a raiz dela vem de aquecer, como a galinha aquece os ovos para que o ovo gere vida. A palavra hebraica então diz: o Espírito de Deus se movia, e nesse mover-se sobre a face das águas, ele aquecia a água para da água gerar vida. Então permita que o Espírito de Deus se mova sobre a sua vida, sobre o seu lar, e todas as coisas hão de ser resolvidas. Eu espero que a gente possa ter chegado num consenso, hein? Então a terra não veio a tornar-se um caos. A terra era deserta e vazia, porque lá no capítulo 12 de Apocalipse, o último livro, lembra que eu disse, no primeiro momento a Bíblia é um livro, mas em última instância ela é um livro que transcende, ela é a revelação, né? A revelação escrita de Deus. Lembrando que são três: a revelação da natureza, a revelação escrita e a revelação encarnada, que é o próprio Cristo. Isso posto, lá em Apocalipse diz, e a gente vai entender esse versículo, a gente tem que ler lá, que aí acaba a teologia do caos, quando ele fala assim: ai dos moradores, capítulo 12 de Apocalipse, ai dos moradores da terra, porque Satanás, a antiga serpente, agora está entre eles e sabe que lhe resta pouco tempo. Não está escrito que destruiu, está escrito que estaria, que estava, que passaria a estar entre os homens, a saber, Adão. Então a queda de Satanás, olha que revelação, não tem mistério, hein? Era mistério até agora, alguns segundos atrás, agora não é mais. Olha que revelação linda que você está tendo agora da palavra de Deus, lendo de forma bastante simples, não simplista, simples. A queda de Satanás se deu após a criação do primeiro casal. Lindo, né? Fique com a paz do Senhor. Pastor Edson, Assembleia de Deus Brasileira, Ferreira de Vasconcelos. Venha nos conhecer, mas antes clique aí no canal, se inscreva, clique no sininho. A gente vai estar sempre gravando novos estudos ou reflexões e compartilhando com vocês. Fique com a paz do Senhor. Pastor Edson, irmão em Cristo. Fique na paz.